Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a professora Fabiola e eu tô gravando esse vídeo agora pra vocês, né? Por causa do probleminha que eu tive. Vamos lá. Pessoal, a gente hoje, né? Nossa aula é sobre o módulo 8, tá bom? Que a gente fala sobre orações em sujeito. Inclusive, eu já conversei com vocês, né? A respeito disso. A gente já conversou, a gente já teve essa explicação, né? Quando a gente começou a ter aula ao vivo, a gente já falou sobre tipos de sujeito, inclusive de orações sem sujeito, mas o livro de vocês sintetizam, né, mais uma vez essa questão, né? Então a gente vai relembrar, né, quais são os tipos de sujeito e o que seria essa oração sem sujeito, tá? Vamos lá. Primeiro, sujeito simples. É quando você tem apenas um núcleo, o quê? Realizando aquela ação do seu verbo. Pode realizar, sofrer, né? Ou ao mesmo tempo realizar e sofrer, né? Por exemplo, Joana comprou uma blusa, né? Quem é que realizou a ação de comprar? Joana. Logo, Joana é o seu sujeito e ele também é o núcleo do seu sujeito, né? Então, toda vez que você tiver apenas um núcleo do sujeito, praticando a ação do seu verbo, que neste caso é o comprar, você vai ter um sujeito simples. Vamos lá para o sujeito composto, né? Luana e Gabriel foram à festa. Quem é que foi à festa, gente? A gente pergunta para o verbo, tá vendo como que eu identifico o sujeito? Eu pergunto para o verbo, quem é que foi à festa? A resposta é, né, o seu sujeito. Quem é que praticou a ação do verbo vai ser o seu sujeito. Ou praticou, ou sofreu, ou ao mesmo tempo os dois, tá bom? Então, beleza, sujeito composto. Você tem dois núcleos, Luana e Gabriel, foram à festa, ok? Agora, sujeito desinencial. Quando eu consigo identificar esse sujeito, pessoal, é através do quê? Através da desinência do meu verbo. Por exemplo, comemos um bolo ontem. Eu sei que comemos se refere a nós, né? Não está explícito, o sujeito não está explícito na frase, tá bom? Ele está o quê? A gente só consegue demarcar ele por causa da desinência verbal. Então, nós dizemos que nós temos um sujeito que é desinencial, ok? Ou sujeito oculto. Mas ele tá ali. Por exemplo, se nessa frase eu perguntar para você qual é o seu sujeito, você diria para mim, sujeito nós, qual é a sua classificação? Aí você diria, sujeito desinencial ou sujeito oculto, né? Eu prefiro chamar de desinencial. Por quê? Porque é mais lógico. Porque é através da desinência do seu verbo que você descobre, né, o seu sujeito. Então, nada mais justo a gente chamar de desinencial, né? Quando que você vai ter sujeito indeterminado? Quando você entender que a intenção do seu autor, né, o autor da fala, é de não relatar quem é o sujeito da frase. Por exemplo, falaram mal de você. Quem é que falou mal? A outra pessoa que está contando, ela não quer dizer quem foi aquela pessoa que falou mal. Então, a língua portuguesa, ela nos permite utilizar esse verbo, né, na terceira pessoa, que é incapaz de você descobrir quem é que falou mal, ok? Então, assim, toda vez que você tiver verbos que vão te levar, né, para nenhuma pessoa, você não vai conseguir descobrir diferente lá da desinência, né, do verbo, do sujeito desinencial, você vai ter o quê? Sujeito indeterminado. Tem várias regrinhas, eu só tô falando aqui resumidamente para vocês, tá bom? Mas vocês já têm link, dá uma pesquisada lá no que a gente já estudou, dá uma lida no material. Pessoal, vocês precisam entender essas diferenças. Aí agora a gente vai para a oração sem sujeito também, tá? As orações sem sujeito, pessoal, são aquelas orações, né? Existem três tipos, né, de orações sem sujeito, né? Pode ocorrer de três formas. Primeiro, no caso, quando que vai ter uma oração sem sujeito, né? Quando o verbo haver for empregado com sentido de existir.
né? Por exemplo, há muita gente na casa. Esse há é com H, verbo haver, né? É a mesma coisa de existe muita gente na casa. Toda vez que você tiver esse verbo haver, automaticamente você já sabe que é uma oração sem sujeito, ok? Porque não está se referindo a nenhuma pessoa, ok? Vamos lá. 2. Os verbos, né? Ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômenos da natureza. Por exemplo, são 10 horas da manhã. Por que que o verbo ser, com esse sentido de tempo, né? São 10 horas da manhã, tá marcando tempo. Então, vamos lá. Por que que esse verbo ter, né? Ele vai ser impessoal. Eu posso... O verbo ter não, desculpa, gente. Neste caso, o verbo ser, né? Por quê? Eu posso dizer eu sou 10 horas da manhã? Pode se referir a alguma pessoa? Não. Se refere a tempo, né? Então, não faz sentido... Se o sujeito é aquele que vai praticar, sofrer ou realizar a ação do verbo, não faz sentido nenhum o tempo ser, né, o sujeito da frase, ok? Porque ninguém vai estar praticando a ação, ok? Igual agora o terceiro, né? O terceiro modo que pode ser uma oração sem sujeito, que pode ocorrer. Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Vamos lá. Choveu em São Paulo. Eu posso dizer, gente, eu chovi? Fabiola choveu? Não, eu não posso dizer. Por quê? Porque o verbo chover é um fenômeno meteorológico. É algo natural. Então, se eu disser choveu em São Paulo, gente, não vai ser o meu sujeito. E sim, vai ser o lugar que choveu. Mas eu não posso dizer que São Paulo, a cidade, realizou essa ação de chover. Não, não posso. Porque fenômenos da natureza não estão ligados diretamente às pessoas. Eu não posso praticar essa ação, ok? Aí, pessoal, nós começamos, né, com o conteúdo, né, igual vocês estão vendo aqui. Eu coloquei para vocês, para quem não tem o livro ainda em mãos, eu copiei o exercício aqui, né, pra gente trabalhar bastante orações sem sujeito, tá bom? E aí, eu tive que começar do número 3, da página 18 a 20, tá bom? Por quê? Porque antes tinha alguma coisa que eu não conseguia copiar, então precisei começar da 3. Mas quem tem o livro pode fazer a número 1 e pode fazer a número 2, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a correção do exercício, ok? Hoje a nossa aula é correção. Vamos lá, número 3. Forme oração sem sujeito, usando na terceira pessoa do singular os verbos indicados, ok? Vamos lá. Então, eu quero o quê? Formar o quê, gente? Orações sem sujeito usando a terceira pessoa do singular. Vamos lá. Tantos problemas assim no futuro? Então, só pode ser há, né? Há tantos problemas assim no futuro? Eu vou abaixar aqui para vocês. Opa, vou mudar aqui de tela pra gente ir lá no livro. E aí, vocês ficam melhor para vocês visualizarem o gabarito, tá bom? Há tantos problemas assim no futuro? B. Faz um calor tremendo no verão passado. C. Nas regiões montanhosas, geralmente venta muito. D. Faz 6 meses que eu procurava por você. Fazer ou haver, ok? Você poderia... tanto faz, né? Você poderia escolher. Letra E. Está um pouco frio lá fora agora? Letra F. Em breve será inverno naquele país. Ok? Então, é assim que fica os verbos, né, indicados no parêntese, na terceira pessoa
tá indicando o futuro. Vamos ler a número 4, pessoal? Beleza. Leia o texto a seguir e responda as questões 4 a 7. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, igual a 2 olhos. Tristes, um deles, vazando por uma pedrada, descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Lígia Fagundes Telles, né? Então, vamos lá. Qual é o sujeito da forma verbal descemos? Pessoal, prestem atenção aqui. Qual é o sujeito da forma verbal descemos? Prestem atenção, por quê? Porque você tem que voltar no texto, né? E vai ter que ver quem é que desceu, né? Se descemos, prestem atenção, descemos, então só pode ser mais de uma pessoa, nós, né? A quem está se referindo no texto? Minha prima e eu. Essa é a resposta, tá bom? Então, vamos lá.